Samuel e Davi chegaram ao mundo há apenas 24 dias e agora recebem o aconchego no colo da mãe. Ela faz carinhos, cheira, admira cada fio de cabelo dos pequenos. Jane já havia sofrido um aborto de uma outra gestação gemelar. Assim que soube que estava grávida de gêmeos novamente, a preocupação veio à tona. Foi muito complicado para mim, a gravidez foi toda tensa, né? Com medo, chorava muito, qualquer coisa que os médicos falavam, eu ficava já preocupada. Mas eu tive suporte para isso, sabe? Os médicos me ajudando, calma, né? Passando tranquilidade e foi a gravidez tranquila, mas com muito medo. Você fez um acompanhamento intenso, ultrassom toda semana, mais no fim da gestação, isso é importante, né? Fiz sim, eu fazia ultrassom todo mês, consultas de 15 em 15 dias, para ter um acompanhamento direitinho com eles, né? Para olhar direitinho, para não deixar acontecer o que aconteceu na outra gravidez. O parto foi realizado com 34 semanas de gestação. A preocupação maior era com o Samuel, que nasceu com apenas 1,450 kg. Agora, ele e o irmão já ganharam bastante peso e estão quase recebendo alta. Tá todo mundo esperando, todo mundo na expectativa, os avós, né, os amigos, os tios, todos querendo conhecer. São considerados bebês prematuros aqueles que nascem com menos de 37 semanas. Aqui na maternidade Hilda Brandão, da Santa Casa, que fica em Belo Horizonte, são realizados cerca de 320 partos por mês. Ao longo da história, 11% deles eram de prematuros, mas segundo o coordenador da unidade neonatal, no último ano essa taxa subiu para 13%. Todos são trazidos para a UTI. Os casos mais críticos são dos bebês com menos de 1.500 gramas. A taxa de mortalidade chega a 25%. Mariano Salles nos apresenta a estrutura e os profissionais que trabalham com muito carinho para que em breve esses pequeninos possam ir para casa com os familiares. Um dos desafios imediatos mais importantes, mais pesados para o recém-nascido prematuro é assumir suas funções respiratórias e digestórias. Então, muitos deles necessitarão a ajuda de máquinas, de aparelhos para respirar, assim como de nutrição por via venosa, para fornecer a eles aquilo que a placenta já não pode mais fornecer, como os aminoácidos, os lípidos, a glicose, os sais minerais. Isso tudo forma um conjunto de ações, de tecnologias, que nós poderíamos chamar de uma placenta artificial. O coordenador médico da maternidade explica que a principal consequência para a mãe de uma criança prematura é emocional, já que ela precisa ficar alguns meses longe do filho até que ele se restabeleça. Ele esclarece ainda que os partos prematuros podem estar ligados a doenças e infecções maternas que já existiam ou surgiram durante a gravidez. Mas em muitos casos, o risco não é anunciado. Em muitos casos, a gente não identifica esse risco, né? Então, ao longo da gravidez, mesmo sendo um pré-natal de risco habitual, pode ser que essa paciente, sem nenhuma causa aparente, presença de doença materna de base, presença de complicações ao longo da gravidez, ela pode sim entrar em trabalho de parto pré-termo. O importante é, no início da sintomatologia, ela já procurar o hospital, porque ela pode chegar no hospital num momento que a gente identifique algum fator de risco e que a gente possa inibir esse trabalho de parto. O pré-natal é importantíssimo e qualquer sinal diferente deve ser comunicado ao médico. A Laís, que está esperando duas princesinhas logo no início da gestação, teve 2 infecções urinárias e 3 sangramentos, sinal vermelho, sinal de alerta, não é isso mesmo, Laís? Isso, é muito importante. E se eu não tivesse feito pré-natal e das consultas certinhas, eu não ia saber, né? Porque eu tive infecção, que era resistência ao antibiótico, e os 3 sangramentos, o médico me orientou repouso, né? Se eu não tivesse ido, eu não tinha sabido por qual motivo tive o sangramento. O carinho na barriga é como um sinal para dizer às filhas que está tudo bem. Laís não vê a hora de conhecer o rostinho de Ana Luísa e Sofia Vitória, mas sabe que quanto mais esperar o tempo certo, melhor. O que eu sei que os médicos aqui, eles informam bastante, né? Deixa a gente bastante orientado, tira muita dúvida da mãe, que a gente tem muita dúvida, mais mãe de primeira viagem.
É que se nascerem antes, igual quando eu internei estava de 23 semanas, as porcentagens de sobrevivência eram muito baixas, né? E fazer o repouso absoluto, que se nascer, e questão do pulmãozinho, que não é formado ainda. Então, quanto mais tempo ficar, mais vitaminas elas recebem, né? E mais cuidado também. E quando sai, se sair antes, no caso prematuro, fica mais tempo neonatal, né? E fica no aparelho respiratório e tudo. Aí é muito triste para a mãe ir embora e deixar a criança. Gente, não tem nada de errado não, vocês continuam assistindo a reportagem sobre partos prematuros. É que depois que a gente saiu da maternidade Hilda Brandão, nós sentimos a necessidade de procurar uma criança que nasceu antes do tempo para saber se ela teve alguma sequela. É porque é muito comum as crianças terem dificuldades de começar a andar, a falar, problemas respiratórios e também dificuldades de aprendizagem. Este pequenininho aqui, ó, é o Hugo, ele está com 5 anos e nasceu com apenas 25 semanas. Nós vamos entrar e conhecer um pouco da história dele. Vem comigo, vamos lá, Hugo! Eu vou conversar então com a mamãe, a Luciene, para ela contar um pouco dessa trajetória pra gente, que é na verdade uma história de milagre, não é isso mesmo, Luciene? Realmente, história de milagre. Teve todo um processo. Dias ele ficava sem ser entubado, aí piorava a respiração, aí voltava para entubar. Aí foi uma luta, porque nesses 2 meses ele teve hemorragia cerebral no grau 2, mas aí como é no grau 2, graças a Deus não deu sequela, teve também que passar por 4 transfusões de sangue, porque deu infecção sanguínea. E aí com 2 meses e pouquinho ele saiu da UTI, mas permaneceu na incubadora para pegar peso. Essa emoção que tá aí nos seus olhos é porque você naquele momento chegou a pensar que ele poderia não resistir, né? Era muito provável que isso pudesse acontecer. Porque após, né, ele ter nascido, os médicos me falaram que tudo ali correria um risco dele, né, não conseguir sobreviver ou de vir a sequela por não andar ou não falar. Hugo vai muito bem na escola e, por causa da prematuridade, desenvolveu apenas problemas respiratórios, que, segundo a mãe, já foram sanados. Quando ele era novinho, ele tinha muitas crises, muitas infecções, mas aí com 3 aninhos ele fez uma cirurgia, onde colocaram um tubinho de ventilação no ouvido e tirou um pouco as adenóides, as amígdalas, e daí pra cá ele quase não tem crise, desenvolveu perfeitamente e hoje ele é uma criança perfeita. Então esse menininho que tá me cutucando aqui, que tá deitado no sofá, ele, graças a Deus, a sequela que ele teve foi esse problema respiratório, que é inclusive muito comum, porque quando o bebê nasce, o pulmãozinho ainda não tá formado, né, quando nasce antes do tempo, e é um problema que foi resolvido com a cirurgia, né? E a outra questão que você me contou é que ele tem o peso que não é tão desenvolvido, né? Mas pode ter a ver também, os médicos falam, com essa questão da prematuridade? Porque pela prematuridade, né, ele tipo assim, sempre não vai ser considerado uma criança na idade que ele tem. Sempre é com menos 3 meses. Qual que é o balanço que você faz quando você vê o Hugo assim tão saudável, 5 anos de vida, né? O que passa pela sua cabeça? Para mim é satisfação, né? Porque eu vejo nele um milagre de vida. É muito lindo você ver seu filho crescer a cada dia, né? E olhando para você é muito satisfatório, porque quando a gente está diante daquela situação fragilizada, a gente pensa, será? Mas tudo é possível. Por que esse número tão alto de partos prematuros? E ao longo dessa caminhada, doutor João, isso tem aumentado? Olha, felizmente o aumento não, mas tem a média no Brasil em torno de 10%, igual você comentou. E é óbvio que com a medida da sobrevida dos prematuros, cada vez mais os prematuros sobrevivem, e a medicina avançou, o conhecimento científico avançou, permite-se que hoje aqueles bebês que antes não conseguiam sobreviver, hoje estão sobrevivendo. Essa é uma das razões principais. Mas a grande questão é que nós temos que trabalhar para reduzir essa quantidade de partos prematuros.
Sim. E um bom pré-natal, os cuidados com a mãe, os cuidados com a saúde materna, nutrição materna, são fundamentais. As doenças maternas que podem levar então ao parto prematuro deve ser enfoque tanto na medicina particular como na medicina pública, para visando a redução desses números de parto prematuros. Eu até pergunto, o senhor observa que o maior número de parto prematuros tem relação à classe média, à questão financeira ou não? Quais são os maiores motivos desses partos serem prematuros? Bom, é evidente que quando se não faz um bom pré-natal, então a recomendação é em torno de 6 consultas pré-natal, durante o pré-natal, cuidar do estado nutricional, o peso da mãe, a saúde materna, a hipertensão arterial, o tabagismo, tudo isso influencia e são relacionados com causas de parto prematuro. E é óbvio que se à medida que se faz um bom acompanhamento da gestante, a possibilidade de ter um parto prematuro diminui bastante. Então, eu acho que é por aí que nós temos que trabalhar. Andréia, aí eu te pergunto, né, como psicopedagoga, quais são as influências que isso pode ter na criança? Porque às vezes a pessoa acharia que não teria influência nenhuma, mas isso pode influenciar no nosso dia a dia. Sim, Carol, a gente tem que prestar atenção nos sinais que esse bebê vai nos dar. Sim. Né? Então, ele deve sofrer um acompanhamento desde o parto até os 24 meses de idade, que é um acompanhamento interdisciplinar, multidisciplinar, né? Sim. Então, a gente deve observar as funções cognitivas, o desenvolvimento das funções afetivas, né? Nós trabalhamos muito com afeto. Nós trabalhamos o afeto, a criação, o trabalho do afeto com o bebê. Então, a mãe é muito importante nesse papel, porque a família tem que estar junto nesse momento para trabalhar com a equipe na confiança, na criação da confiança dessa criança. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.